Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Pera aí só um minutinho, não passa ainda esse pedaço do vídeo. Eu queria dizer para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para você poder receber todo o nosso conteúdo. De maneira especial, ainda ativa o sininho, porque aí vai chegar a notificação sempre que a gente postar, para você ficar assim, será que já postou? Será que... Então, você vai saber quando a gente postar. E também, depois que você terminar de assistir esse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, porque nos ajuda muito na nossa evangelização. Deus abençoe, gratidão. Vamos então agora à nossa partilha da Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. É uma alegria ter você aqui com a gente. Mais um dia nessa partilha da Palavra de Deus. Hoje esse dia tão bonito para nós, o Domingo de Ramos, que abre a nossa Semana Santa. Então a gente está começando a melhor das semanas para todo um cristão. A melhor das semanas da nossa vida. O Domingo de Ramos e da paixão do Senhor, que mostra para nós que nosso Senhor, ele nessa celebração, nós celebramos o Deus que é duplamente aclamado. Primeiro, ele é aclamado como o rei que com o Hosana é dito, bendito o que vem em nome do Senhor, os ramos e palmas em festa, as roupas que são lançadas no chão diante dele, mas ele também é aclamado como o malfeitor. Crucifica-o de uma condenação, então, uma condenação injusta que ele sofre, mas que se justifica por amor aos injustos. Então, é uma crucificação de amor. Ele é crucificado por amor, porque na verdade ele nasceu para isso. Ele nasceu para nos trazer a salvação. Então ele está cumprindo o projeto de amor por cada um de nós. E aí é bonito nós observarmos já desde já que cada um de nós também somos chamados a cumprir, a levar a bom termo o chamado e o projeto de amor que Deus faz para cada um de nós. Então, o projeto que poderia ter sido só o nascimento, ele vai consumar todas as coisas agora na obra salvadora na cruz. E aí nós vamos ver que esse Deus de todo louvor, do Hosana, é condenado por falta de amor. Então o Deus que é digno de todo louvor, de toda honra, ele é condenado por falta de amor. O povo que manifestou tanto amor na acolhida dele em Jerusalém, vai o amar, apedrejando, cuspindo e gritando, crucificam. Ele poderia ter ido embora, ele poderia ter fugido, mas ele foi até o fim, por amor a cada um de nós, para mostrar para nós que amar aqueles que ninguém ama vale a pena. Vale a pena amar aqueles que ninguém ama. E aí, essa também é a nossa realidade, Porque a todo tempo nós dizemos, Senhor, Jesus, Tu é o meu Senhor. Ao mesmo tempo que aclamamos Ele como Senhor, nós também o crucificamos pela falta de conversão do nosso pecado. A gente não se converte, não abandona o pecado, então nós somos o tempo inteiro o povo do Hosana e o povo do crucificam. Só que nós precisamos, a balança, talvez, na nossa vida existem três opções. Uma balança desequilibrada para o crucificam, quando eu tenho muitos pecados e pouco eu louvo a Deus. Existe uma balança equilibrada quando eu louvo a Deus, mas não deixo o meu pecado. E existe a balança perfeita, que é quando eu louvo a Deus de todo o coração, luto, mas em alguns momentos ainda caio no pecado. Então é para isso que nós devemos lutar, para ter uma balança positiva. Porque muitas vezes a nossa balança pode estar ficando negativa. Quando eu peco muito, e em alguns momentos eu lembro de Deus e canto um Hosana e louvo ao Senhor. Então nós precisamos equilibrar para ter uma vida de louvor, uma vida de busca de Deus, uma vida de intimidade, uma vida de oração. E em alguns momentos pode acontecer algum pecado. Então equilibremos a nossa balança para o lado positivo. Não demos só a justificativa de que a carne é fraca, de que eu não consigo, de que eu sou pecador. Porque tem gente que se fia nisso, eu sou pecador. Ok, mas você é um pecador chamado a conversão. Você é um pecador chamado à luta. Você é um pecador chamado à mudança de vida.
Essa liturgia também de hoje, ela tem as duas partes, né? O texto do evangelho antes da procissão e depois os textos pós-procissão. No texto antes da procissão, é interessante nós observarmos algumas coisas. Em primeiro lugar, Jesus ia à frente dos seus discípulos. Então, essa postura de Jesus ir à frente significa que ele estava ditando o caminho. Ok, porque ele era o líder do grupo. Mas também significa que esse ir à frente é porque ele estava indo decidido para cumprir a sua missão. Porque eu não sei se você já passou por essa experiência, mas quando a gente é pequeno, assim, muitas vezes a mãe fala: vamos ali, vamos no mercado. Aí a gente vai o quê? Andando atrás da mãe, arrastando chinelo, de cabeça baixa, porque era um lugar que nós não queríamos ir. Mas quando fala assim, vamos para a praia, aí a gente está arrumado cedinho e sai na frente, porque é um lugar que a gente quer ir. Então, quando a gente quer ir, a gente vai à frente. E Jesus estava desejoso por dar a sua vida, desejoso por se entregar, desejoso por oferecer a sua vida em sacrifício de amor por nós. Olha que bonito isso. Ele tinha um profundo desejo de dar a vida por mim e por você. Por isso ele ia à frente. Também nós vamos ver que ele chega no Monte Calvário. Ele chega então no último monte. Há uns dias atrás, quando nós falávamos da transfiguração, eu falava que Jesus passou pelos 3 montes. O monte das bem-aventuranças, né, onde ele ensinou. O monte da transfiguração, onde ele se deu a conhecer. E o Monte Calvário, que é o monte da consumação, o monte da entrega da vida. Então agora chegou a hora de Jesus. Não tem outra coisa para fazer. Chegou a hora. Em alguns momentos ele se esquivou, em alguns momentos ele se escondeu, em alguns momentos ele passou adiante, mas agora chegou a hora. É a hora da consumação, da entrega total, da oferta da vida. Então, queridos, nós devemos viver toda a nossa vida uma preparação para que quando chegar a hora, nós estejamos inteiramente prontos e disponíveis. Jesus se preparou a vida inteira para isso. Então agora era o momento do último ato, do ato mais importante e principal. Então, chegou a hora, ele vai fazer aquilo que deve ser feito. Uma analogia também, né? A gente acabou de passar agora há pouco tempo pelo carnaval, né? As escolas de samba, elas passam meio ano, né? Desde junho, lá, julho, preparando, para um único momento, que é o desfile. Foi isso que Jesus fez. Ele passou 33 anos se preparando para esse momento. De maneira especial, assim, vamos dizer mais estritamente, passou 3 anos na sua vida pública se preparando, dando testemunho, falando, dando um spoiler aqui e ali, né? Para depois colocar o carro na avenida e colocar a grande obra na avenida, não para encantar olhos de jurados, não para trazer só uma novidade tecnológica, mas para salvar toda a humanidade, salvar todos aqueles que abraçassem o seu projeto de salvação. Então, a nossa vida também deve ser assim, uma preparação para o momento da entrega total, uma preparação para o momento do encontro com Deus, uma preparação para entrarmos, atravessarmos as portas para entrarmos no céu e na eternidade, porque foi pelo sacrifício na cruz que ele atravessou as portas e entrou na eternidade. Também vai dizer, e me chamava a atenção, que 2 vezes ele vai dizer, né? Primeiro ele, depois os donos. Vai lá e desamarra aquele jumento. E aí é interessante, porque quando ele pede para desamarrar, porque aí já dá um spoiler do mistério da salvação, né? Que é nos desamarrar do pecado, nos desatar do pecado, né? Esse verbo, na origem dele no grego, ele tem justamente essa origem de desatar, mas desatar no sentido de desfazer os laços, não só de, não só de puxar e desamarrar, mas desfazer aquilo que estava preso, de desligar, de romper vínculos. Esse verbo também tem esse sentido, de romper o vínculo inicial. Então nós tínhamos um vínculo profundo com o pecado. E Jesus vai romper esse vínculo com o pecado no seu projeto de salvação. Também vamos ver que as roupas estendidas eram um sinal de respeito, né? Um sinal de fazer dele rei, um sinal de reconhecer a majestade de Jesus quando ele entrava naquele lugar em Jerusalém. Só que é interessante porque os mesmos que reconheceram a majestade dele vão crucificá-lo. Então, não basta
só reconhecer a majestade de Jesus. Não basta só dizer, sabe, que Jesus é o Rei da minha vida. Eu preciso de fato, nas atitudes concretas, ter a Ele como Rei da minha vida. Porque o povo que chamou Ele de Rei, em seguida estava crucificando e chamando Ele de ladrão malfeitor. Então, nós precisamos acolher de fato Jesus na nossa vida e termos atitudes, não de crucificá-lo, mas atitudes de amenizar os sofrimentos de Jesus na cruz com o meu sacrifício, como Paulo vai dizer, completo na minha carne o que falta do sacrifício de Jesus. Então agora é minha hora de completar com a minha vida o sacrifício de Jesus que ele fez por cada um de nós. A segunda parte, já depois da procissão, as leituras, a primeira leitura de Isaías vai falar desse homem que não rejeitou o sofrimento. Mas ele não rejeitou o sofrimento pela confiança em Deus. Em primeiro lugar, porque ele abriu os ouvidos, Então ele escutou a voz e se deixou guiar pela confiança nessa voz. Então nós também precisamos ouvir a voz de Deus que se manifesta na sua palavra, ouvir a voz de Deus que fala no meu coração, na minha oração, e me deixar guiar por essa voz, me deixar conduzir por Deus, me deixar ser doutrinado, impulsionado por Ele. Mas também ele tinha uma profunda certeza de que ele não seria humilhado. Aí aqui é muito controverso, Porque Jesus tinha a plena certeza que não seria humilhado. Mas mais humilhação do que ele sofreu, ter a barba arrancada, ficar nu, ser chicoteado e açoitado. Mas, queridos, a humilhação que os homens nos causam não se compara à humilhação de padecer no inferno. Então, quando ele diz, tenho a certeza de que não serei humilhado, é porque ele sabe que o sacrifício que ele está fazendo e a oferta que ele está fazendo de amor vai garantir para ele o céu e não a eternidade, e não o inferno. Que ele vai passar a eternidade no céu e não padecendo uma condenação no inferno. Então, quando fala-se de humilhações, não são humilhações humanas, mas é a condenação eterna no inferno. Porque humilhações humanas às vezes podem fazer parte do nosso caminho. Mas essas humilhações humanas também vão nos lembrar de quem nós somos, vai nos fazer lembrar de quem é Deus e para onde devemos caminhar. Então as humilhações não são para nos desviar de Deus, mas são para nos devolver para Ele e com Ele permanecer. Porque se eu passo com confiança em Deus as humilhações do tempo presente que os homens podem me causar, eu estou me preparando para vencer e abrir as portas do céu e não passar pela humilhação do inferno. A segunda leitura também vai falar desse homem obediente, então vai falar dessa obediência de Jesus. Mas ele não obedeceu somente por um amor à lei. Ele não obedeceu só porque o Pai mandou, mas ele quis obedecer. Ele escolheu livremente realizar essa obra. Então, não era obedecer por obedecer, que nem a gente faz muitas vezes. Eu vou fazer só porque você está falando. Eu vou fazer só porque você está me mandando. Não. É uma adesão ao projeto do Pai. Então, Jesus aderiu inteiramente ao projeto que o Pai havia feito para ele. Isso é a experiência verdadeira do amor. Porque por amor ele deu a vida e se fez sacrifício por amor a cada um de nós. Foi por amor que ele deu a vida por cada um de nós. E no relato da paixão, a gente vai ver a diferença que Jesus faz na vida dos homens. No relato da paixão, a gente vai ver a diferença que Jesus faz nas coisas e na vida das pessoas. No primeiro lugar, vai dizer que Pilatos e Herodes eram inimigos. Mas depois que Pilatos e Herodes viram Jesus, se tornaram amigos. Jesus fez uma diferença de aquilo que estava dividido, separado, aquilo que havia falhas de comunicação e problemas, eles se unem de novo. Então, depois de conhecerem Jesus, Pilatos e Herodes se tornam amigos. Essa é a diferença que Jesus faz na nossa vida. Quando nós conhecemos Jesus, nós aprendemos a aceitar o outro, a amar o outro, a acolher o outro, a aceitar a opinião do outro. Porque eles eram inimigos porque tinham opiniões contrárias e um não aceitava a opinião do outro. Mas Jesus fez a diferença na vida deles. Nós vamos ver também que aquele homem que era um ladrão abriu o seu coração ao conhecer Jesus e recebeu de herança o céu. O outro ladrão, que não abriu o coração, mas fez o que todo mundo estava fazendo, que era condenar e fazer Jesus de chacota, ele não recebeu. Mas aquele que conhece a Jesus, aquele que entrega a sua vida na mão dele, Jesus, lembra de mim quando estiveres no paraíso. Lembra de mim quando estiveres no teu reino, na verdade. Lembra de mim quando estiveres no teu reino.
Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Conhecer a Jesus, abrir o coração e entregar-se a Ele faz toda a diferença na nossa vida. E por fim, a cruz, que era um instrumento dos condenados. Os homens eram condenados à cruz, a sofrer no madeiro, mas só os piores homens. E a cruz era um instrumento de condenação. Mas Jesus faz da cruz a árvore da vida. Jesus faz da cruz a árvore da qual pendeu o fruto que trouxe a salvação. Jesus faz da cruz um instrumento de condenação, mas ele faz dela uma porta para o céu, uma escada para subirmos para a eternidade. Então Jesus, quando ele toca nas coisas, quando ele chega na nossa vida, ele transforma, ele faz a diferença. Por isso, nessa Semana Santa, deixe Jesus fazer a diferença na sua vida. Busque conhecer a Jesus, participar bem de cada coisa, mergulhar nesse mistério, para que Jesus também faça a diferença na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.